Vamos nessa, um abraço para você que está do outro lado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quinta-feira, né? Lembrando que hoje é uma data muito especial. Há 36 anos atrás, o Bahia participava da Libertadores. Talvez você que está do outro lado aí não teve essa satisfação, você não participou, não presenciou, mas é um evento esportivo histórico para quem participa, né? Para quem tem o seu time, o seu clube, que vai ficar para a história do futebol brasileiro, futebol sul-americano e futebol mundial. E a gente hoje vai discutir exatamente isso, lembranças, como foi naquela época que os nossos convidados estavam, expectativa para o Bahia que estreia hoje contra o Internacional. Então a gente trouxe aqui 3 grandes convidados. Quem é o mais velho dos 3 aí? Não sou eu. O cara começa o programa, né? Assim. Aliás, quem é mais experiente? Ranfrey Ataíde, por sinal, meu irmão, né? Venha, bem-vindo. Olá, Gé, obrigado. Torcedor do Bahia desde quando, Ran? Desde sempre, irmão. Desde sempre. Eu tenho lembranças, assim, 67, 68, já na Fonte Nova, no título do Bahia contra o Galícia. Tenho lembranças muito grandes também do título de 70 no Campo da Graça. Então já se vão aí 50 e tantos anos de Bahia. Aqui no Áudio na Técnica, meu querido Igor, grande brother, que por sinal vai gostar muito do dia do nosso programa. Ele que é torcedor do Vitória, né? Mas ele vai aprender muito da história do Esporte Clube Bahia. Meu querido Ricardo Chaves. Grande, e aí? Cantor, compositor, artista e também torcedor do Bahia. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, bom estar aqui. Sempre falar do Bahia é sempre bom, sempre trazem lembranças boas de coisas legais vividas. E eu estava ouvindo Ranfrey falando aí também, eu ainda sou da época, fui a jogo no Campo da Graça também, ainda bem pequeno, ia para a Fazendinha, né, ver os treinos do Bahia. E Fantoni, Paulo Amaral, os técnicos da época, assim, e meu primeiro grande ídolo, que era Roberto Rebouças. Então, falou de futebol, desde que eu me entendi como saber o que era futebol, o Bahia está na minha vida. Aproveitar e agradecer mais uma vez ao Bahia Notícias, através do Ricardo Luzbel, da Rebeca e toda a equipe, por essa parceria aqui com o programa Sem Cortes, e também ao Mais Cabelo, terapia e transplante capilar. E do meu lado direito aqui, o cara que há 2 anos faço parte da equipe dele, da equipe Os Campeões da Bola, do nosso querido Edson Marinho, o Puco, cara que tem 106 mil seguidores no YouTube. Bem-vindo, cara. Um abraço, Jeffrey, obrigado. Um abraço, Ranfrey, um abraço, Ricardo, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. E é um momento diferente, né? Tipo, eu conversava antes aqui com o Ricardo a respeito de 2007, de Série C. Então, no meu caso, eu tenho 37 anos. Eu vivi poucas glórias do Bahia, posso dizer assim, né? Eu vivi ao contrário, eu vivi o pior momento de Bahia, né? O momento que vira torcedor do Bahia ou quem tem raiz ou quem gosta de sofrer mesmo, né? Eu acho que a verdade é essa. E passar por isso tudo agora de Copa Libertadores, de SAF, de uma organização que o clube tem, eu acho que o torcedor do Bahia, mais do que nunca, ele merece viver isso. E eu tenho aproveitado também como torcedor do Bahia. Quero fazer minha primeira pergunta para os 3 aqui. Ranfrey, você foi, não estou falando de hoje, de agora, mas de anos atrás, a favor da SAF? Totalmente, desde o início. Acho que não tinha alternativa para o Bahia. Principalmente para não só a parte de reestruturação, mas com parte de futuro, né? Recursos para o Nordeste, recursos de patrocínio, de televisão, de estar diretamente atrelado ao que você faz dentro de campo. E a gente não teria recursos para se manter no nível, para estar no nível que nós estamos hoje, se não fosse a SAF. E sendo a SAF de um grande grupo, né, com presença mundial, com histórico de conquistas e tudo mais ainda. Então, foi a nossa salvação, não tenho a menor dúvida. Ricardo?
acompanho o voto do relator na íntegra. Vai atrás dele na votação? Lá ele. Aí. A bola foi levantada, ele tá atento, mas sem dúvida nenhuma, não tem como a gente enxergar o futebol hoje, né, do que é diferente do futebol que a gente aprendeu a gostar. É um outro esporte hoje, é um outro modelo, o mundo mudou. Não tem como a gente ficar naquele saudosismo no momento que o futebol andou por um outro caminho. E a gente tem, aí eu tenho realmente que a gente tem que enaltecer o trabalho de Belintani, que foi fundamental para a gente não ter só uma SAF, a gente ter a SAF. Exatamente. Porque, sem dúvida nenhuma, como o Humphrey falou, a gente tem uma SAF de um grupo mundial que é estabelecido, certo? Agora, para o torcedor, a gente tem que mudar um pouco o comportamento e a compreensão das coisas, né? Mudou tudo. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de compreensão, mas não tem como questionar, irmão. Como você falou na abertura do programa, então vamos jogar Libertadores, não vamos entrar na Libertadores à toa, né? Tá com o sexto time que mais investiu, o que não quer dizer necessariamente nada, porque na estreia da outra Libertadores eu estava. Ganhamos no mesmo Internacional, 2-1, lá. Então, e lá o Internacional tinha mais recursos do que o Bahia. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Mas a realidade do Bahia hoje, sem a SAF, velho, a gente estaria numa situação... Com certeza não estaríamos na Série A. Isso é fácil. É possível. Na Libertadores nem se fala. E aí, Puco? Eu votei a favor, né? Eu votei a favor, inclusive, da SAF. Eu costumava dizer como torcedor que... Eu queria que um sheik viesse passar um carnaval em Salvador, encontrasse uma baiana, se encantasse e falasse, quer saber, vou comprar um time aí e vou morar aí. Eu falei, não foi uma baiana, foi Belintani, como você falou, né? Eu até disse isso ao Guilherme, eu falei, não foi uma baiana, foi o Guilherme que conseguiu encantar os caras. Então tem muito mérito do Guilherme também, o Bahia hoje está disputando uma Copa Libertadores. Mérito do Cadu e do Aguirre. Eu falo muito pro Raul Aguirre, que é o CEO do Bahia hoje, o seguinte, queira ou não queira, tem gente que cobra, tem gente que reclama do time, o torcedor ele é emoção, mas queira ou não queira já é uma SAF histórica, porque em apenas 2 anos o Bahia está disputando Libertadores, né? Tipo, você monta um time como o Paiva chamou no ano 0 em 2023, aquele time briga para não cair, porque a ideia era aquela, ó, a gente tá voltando para a Série A, vamos ter calma, tá montando aqui e o elenco, e aí vai criando ali uma espinha dorsal. E aquele atleta que em 2023 ele foi fundamental para manter o Bahia na Série A, esse cara hoje ele é uma peça do elenco, porque o elenco foi reforçado e a qualidade e o sarrafo subiu, que é no caso do Cauli, né? Tem gente que acha que o Cauli vive um mau momento e tal, mas se pegar os números do Cauli eles são semelhantes aos números de quando ele era o destaque do time. Só que hoje ele tem com quem dividir. Hoje ele não carrega um trio sozinho. Hoje ele tem uma banda para carregar o trio que é o Esporte Clube Bahia. Então acho que a SAF muda a realidade do torcedor e veio para botar sim o Bahia em um outro patamar. Ó, você tá aí do outro lado, hoje o Sem Cortes comentando sobre o Bahia na Libertadores, lembranças de 1989, enfim. Humphrey, Belintani, quando entregou a presidência, falou da SAF, ele disse que o torcedor ficasse com muita tranquilidade, tivesse muita paciência, porque era um projeto de 4 anos. E em 2023 o Bahia quase foi rebaixado. Você acha que o torcedor ele não quer esperar, que ele é muito ansioso, que ele está querendo títulos para já? Seu parecer a respeito disso? Gel, eu acho que tem das duas coisas, tá? A gente tem o jovem como Marinho, que tem 37 anos e viu pouco Você do tem Bahia. 37 anos? 37. É mesmo? Fora o gato, em 50. Brincadeira, 37, sou de 87. O cara que tem 37 anos e que viu quase nada do Bahia vencedor. Baiano e Nordeste. Talvez 2001, 2002, eu não sei se você Isso. pegou aquele bicampeonato com o Nonato, com essa já coisa. Já estava acompanhando ali. Pronto. Então é muito pouco. E depois, acho que mais 2 títulos do Nordeste, né? E campanha sempre decepcionante no brasileiro, vários rebaixamentos, 10 anos sem título, 7 anos na Série B e C. Eu acho que esse torcedor, ele é um pouco mais ansioso. Já nós,
principalmente Ricardo, né, que é mais velho, sabe bem o que tudo que a gente passou, né? O movimento Devolva Meu Bahia, o movimento Democracia Tricolor e essas coisas todas. E isso faz com que a gente tenha um pouco menos de ansiedade e tenha compreensão de que é um processo realmente de reconstrução, né? Quando a gente lembra que há 10 anos atrás a gente tomou 7 dos caras, né, Dos caras quem? Dos caras lá. O time não, dele. não pode falar lá de quem é. Do time dele. Ah, tá. Tomamos 2 enfiadas feias, né? Lá ele. Lá é. Lá ele. Verdade. Ficou mal essa. Envolveu lá Corta ele. aí, diretor. Corta aí. É sem corte. Ele falou, sem Ele, corte. torcedor do Vitória, ele vai Sem cortar, corte. ele vai dizer, Tomamos- agora eu peguei. É verdade. Quando a gente lembra que a gente passou 2 vexames dentro da Fonte Nova, né? Que ali começou todo o processo de reestruturação, que foi um processo arrastado, né? Difícil, lento, mas que agora a gente tem uma outra perspectiva, né? Você vê que hoje a gente tem um orçamento aí de 200 milhões ano, talvez, Marinho pode dizer melhor pra gente, mas esse é o orçamento hoje de Grêmio, de Inter, que são equipes que ainda não estão em SAF, né? O do Flamengo é quase 2 bilhões. Aliás, 2 bilhões é o que o Corinthians deve, né? O Então, Fluminense também. o Fluminense, o Pra Vasco... que tocar nesse assunto aqui? Não, foi só pensar. Pra quê? Porque O Flu é veio 2 bi também? É pra lembrar, deve- pra lembrar. Não é isso não. É um e pouco, Não, né? para com É isso. um e Deve. pouco. O Vasco deve perto de 2 bi. E necessariamente a nossa reconstrução passa pelo que a gente está vivenciando. Calma. Não é mais um modelo de compra na raça, compra na emoção, vende na emoção. Bolacha quebrada. Várias bolachas quebradas, jogadores empurrados por empresários. Não, agora a gente tem orçamento, nós somos uma empresa que visa resultado, visa lucro, seja na comercialização, vamos dizer assim, de novos talentos, né? Seja no lado financeiro mesmo, né? Seja com investimento na divisão de base, enfim. Óbvio que isso não faz com que a gente não se rete dentro de campo, né? Principalmente quando a gente acha que determinado treinador está sendo teimoso, que a gente acha que determinado treinador não cabe mais. É a emoção do torcedor, senão não teria graça, né? Eu acho até, Marinho, que depois cabe um programa só sobre Cauli, né? Pra gente entender Cauli, né? Eu recebi outro dia aí um videozinho de 2 minutos do que Cauli fez em 2023. Porra, meu irmão, aquilo parece um programa só de Cauli. Você viu o vídeo, me permita, Jeff? À vontade Você aí, viu cara. o vídeo do Renato Paiva falando dele? O Renato fala assim, devido às proporções, claro, mas chega a comparar ele com o Deco. Eu vi. De Botafogo. quebrar as Botafogo linhas tá querendo da ele. movimentação no meio campo e tal. É o jogador- E daquele encontro, daquele passe, tipo, no ponto futuro que a gente fala, né? Tal. Um jogador diferenciado. A gente Tem um não lance caiu dele- em tem um lance dele que 2023 é por isso. espetacular na Fonte Nova, que ele aponta onde ele vai tocar e dá o passe. Isso foi ano passado. E eu concordei com o que eu vi da postagem, que dizia assim, se fosse Tony Kroos que fizesse isso, o vídeo tava rodando o mundo. Mas é Cauli, é do Bahia, deixa quieto aí, pronto, eu digo, é bom. Eu acho que tira merece o olho também. um debate mais amplo sobre Cauli. Meu querido Ricardo Chaves, você também é desse grupo de torcedores que estava agoniado, vai demorar muito, como é que Belintani entrega uma SAF para demorar 4 anos? Não, eu acho que eu sempre enxerguei que se não entregasse, a gente estava numa situação A gente é que estava bizarra. A gente já estava entregue, é uma verdade. Embora o processo de reconstrução do Bahia começou antes, né? Com a mudança da mentalidade mesmo. Então a gente veio aos poucos e desagou numa SAF. Se não tivesse vindo essa organização, a gente estaria ainda vivendo a época dos jogadores folclóricos. Isso. Ah, ele corre, ele dá sangue. Pô, ninguém tá no Hemoba, cara. Não é isso. Já passou essa onda da gente ficar na arquibancada torcendo porque o cara corre. Feijão. Ele corre.
Não, tem vários outros, né? Eu não gosto de citar nomes A assim. gente pode pegar um recente, com todo o respeito, e ele sabe isso, que é o cara esforçado. Jacaré. Jacaré. Então, Jacaré virou ícone por ser esforçado. Inclusive, passando esse episódio de Jacaré, eu até duvidei um pouco do que seria a SAF quando eu vi que fizeram um bonequinho de jacaré oficial. Então, assim, como é isso? Com cabelinho azul. Não é o modelo, não é o modelo de administração e de gestão, porque, como você falou, o Jacaré sabe disso. Cara, não dá, não era, né? Ele fez aquela entrega e o torcedor... Mas hoje eu acho que aquilo foi uma transição. Você negociou aquilo para o torcedor pegar e fazer essa transição de hoje entender que não cabe mais jogador assim no Esporte Clube Bahia. Não tem como. Não é uma coisa completamente fora do propósito do que se fala. Quanto a Cauli, eu acho que merecem 2 programas para Cauli. O Cauli que a gente viu antes Cauli e o Cauli de hoje. Para ver o que é que acontece. Porque assim, não dá para colocar uma responsabilidade 100% num treinador, certo? Tem que se entender, porque um jogador que jogou, sempre teve lampejos, é também uma grande verdade. Ele não tem uma continuidade, mesmo nos bons momentos dele. Não era uma continuidade inquestionável. Sempre era assim. Mas como o Marinho disse, como o sarrafo era mais baixo, ele ficava muito acima dos outros. Era o que se destacava. Obviamente, quando o sarrafo cresce, eu acho que Cauli, a natureza dele, ele se apequenou. Certo? Não sei. É a única forma que eu entendo, talvez um trabalho psicológico aí, para ele ver que ele pode render bem mais. Mas é o que eu estava falando, Ricardo, até porque assim, os números são semelhantes. Sim. Tipo, número de assistência, número de passe correto. Mas talvez ele mesmo tenha perdido, mesmo com esses mesmos números. Eu digo parte da gente, torcedor chato, usando esse termo. De tipo, Cauli fez ali um número de participações em gols, se eu não estiver enganado, em 2023, de 40 gols. E em 24 ele faz as mesmas 40 participações em gols, juntando assistência, uma chamada pré-assistência, que é quando inicia a jogada e tal. E você cobra mais dele, porque tipo, o time subiu a qualidade e tal, e o Cauli subiu. Só que na verdade ele não subiu. Ele continua, ele manteve, mas eu acho peças que dividem essa responsabilidade, né? Eu acho que tem um componente importante. Cauli chegou na segunda metade de 2023. Então as primeiras 40 participações dele foram no Brasileiro em alto nível. Ele emenda da Europa, ele não teve férias. Então, ok, mas a primeira participação dele no Bahia em 2023 foi só no Brasileiro. Sim. Então ele jogou o Brasileiro em alto nível. Quando você coloca os números de 2024... Aí você tem Campeonato Baiano, você tem Copa do Nordeste, baixa muito. Mas eu acho que o número de jogos é aproximado. Não tem muita diferença assim. Não, eu sei. No Baiano, o que eu estou falando é da qualidade e da dificuldade dos jogos. Sim. Exatamente. Contra quem? Então, provavelmente, ele tenha tido uma queda. Isso. Entendeu? Isso. Porque, né, o nível do Mas assim, você vê que é um cara diferenciado, né? Agora, acho que tem um lado aí. Eu não sei se é psicológico, não sei o que é. Porque não foi vendido por outra possibilidade também. Não acho que seja esse o perfil. É uma coincidência, né? Porque, cara, se você... Eu acho que isso o torcedor do Bahia tem que entender hoje. O Bahia, qualquer jogador quer jogar no Bahia hoje, isso é um fato. Então, antigamente, tudo bem, você poderia dizer, mas o cara não foi para tal time. Ok que o Palmeiras era, naquele momento... Mas, o atual campeão brasileiro. Exatamente. Então era. Agora, Libertadores. Não é o Bahia mundial, hoje é um projeto real. Sim. Não é uma coisa vendida à toa. Né? O jogador hoje que vem para o Bahia, ele sabe que ele vai receber bem, ele vai ter uma estrutura boa e ele vai ter um projeto. É isso. E ele vai ter um projeto que não é um projeto lunático, é um projeto que está sendo factível. Então não vejo que isso tenha sido, não. Acho sim que ele perdeu talvez o Rogério, ano passado, ele dizia abertamente, eu estou montando um time para Cauli. Joga em função de Cauli. Exatamente. E eu acho que ele não assimilou talvez isso. Pronto. Talvez tenha uma coisa psicológica aí que tenha afetado ele em campo, a ponto dele hoje no atual elenco, ele é o reserva imediato de Everton Ribeiro. Por isso que era bom a gente ouvir mais gente, né? Pedagogos, psicólogos. Isso.
Isso. Profissionais. Aí, seu público, você E tem essa até, função aí. até o que você estava falando a respeito de como o Bahia trabalha hoje, do profissionalismo, de dívidas quitadas e tal. Só que tem um profissionalismo extremo que é com relação à equipe que existe hoje dentro do Bahia. Sim. Antigamente você tinha um preparador físico, o auxiliar dele era o preparador do sub-20. Sim. Hoje você tem um departamento de performance que junta médicos, fisiologistas, O Marinho, preparadores. tem uma coisa no futebol de hoje. Um absurdo, pô. Rapaz, Tem uma depois coisa de no Ricardo, futebol eu de vou hoje. dar um dado aqui interessante. Me chama a atenção quando os times entram em campo. Tem mais gente Da comissão. da Era comissão staff, do que jogador. Era isso que eu ia falar. Eu contei em alguns jogos, isso não é possível. Tinha uns 30 É. Bahia e Aí Corinthians você tem um do pra- Bahia. É, um Tem um que ele preparador prepara o de goleiro, preparador, você tem o outro preparador prepara o seu físico. o outro Tinha uns joga- 30. Rapaz, é uma coisa que hoje. E eu reconheço que esse é um outro esporte. Não é o esporte que eu me Não. apaixonei. Certo? Hoje é um Não, esporte antigamente que. o time entrava em campo, só quem entrava era o preparador de goleiros. Nem o preparador físico nem Nem entrava, porque os entrava. jogadores ficavam batendo Pronto. bola entre eles. Hoje a gente vê que o scout, né, o pessoal que acompanha o jogo, interfere na escalação. Certo? Então, às vezes, Hoje a ele gente recebe não. dados É do isso. banco. Então, a gente hoje vê não entende determinada substituição que antigamente vinha da cabeça do técnico. Hoje não. Hoje o cara chega ali do lado dele e faz: olha, o índice está dizendo que tal jogador poderá se contundir se ele jogar mais tanto tempo. Aí você tira um jogador que está jogando pra caramba, porque você tem que preservar o jogador. Essa mentalidade o torcedor tem que mudar. Ele já tá correndo menos. Olha aqui a estatística. Olha, é isso aquilo não mesmo. dá, aquilo pode dar uma distensão ali. É um outro tipo É outro. de modelo de esporte que perde, no caso assim, um pouco da paixão. Total. Certo? E a gente tem que entender, porque quantas vezes a gente não corneta um técnico e diz: porra, como é que tira esse Burro. cara? Burro, o cara tá jogando pra caralho, vou tira dizer- ele. Eu vou dizer até o Então você vai seguinte: ver. tem quanto tempo que você não vê no futebol, não é só no Bahia, no futebol, uma coisa que acontecia muito: o cara correr e meter a mão na coxa. É verdade. Por conta disso. É que você isso. tá falando. Mas aí hoje tem o termo, a minutagem. O índice de secar. A minutagem, tá a alto. gente, o nós, termo mais nós somos da utilizado. geração que porra de minutagem, rapaz, o cara tem que correr assim mais. Hoje E não. fazer infiltração. Né? Hoje Hoje você voltou na arquibancada, o cara falava: eu pegava baba de manhã. é isso aí, é Ia isso lá, aí. Hoje não, Eu então arrancava o tampão do dedo, no outro dia eu tava no baba de Mudou. novo. Tem um Pô, a dado Beijoca estatístico. tomava todas e no dia seguinte entrava e fazia um gol. Tem um dado estatístico, né, interessante, que na Copa de 70 o jogador corria 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje o que menos corre é 13. 13. Já pensou que o cara correr, meu amigo? Zé numa- Rafael no Bahia. E sem parar Zé praticamente. Rafael, Zé, 13. só pra você ter noção também do aumento disso. Zé Rafael no Bahia, Zé Rafael corria 12 por jogo e era o que mais corria. Era quem É mais isso, corria. 12, 13. Não, tipo, Mas mas hoje era. já tem mais. Hoje eu já tenho você que já tem correr, um jogador sim. que corra 13, 14. É, Sim, e, sim, e- sim. e na época de Zé Rafael, ele era o único quase que fazia isso. É. Hoje E o você torcedor tem reclamava. vários. Eu lembro de uma É. postagem, o cara falou assim: tem que correr mais. Ele botou: se eu correr mais de 12 km, eu viro atleta, ou eu viro maratonista. Maratonista. Então, assim, E esse- antigamente você tinha futebol, nos anos 70, era 5 quilômetros. É. Ou seja, os caras estão correndo hoje 3 É, vezes. dava tempo de você receber uma bola, Isso, acender um cigarro, é. fumar, É, pensar, gesto, conversar. Era onde Fazia. A bola ia. Era onde jogadores como o Ganso, como o Ricardinho. É por isso que eu não deitavam, gosto porque de tinha espaço fazer pra levantar a comparações. cabeça, camisa 10 e pensar, né? Eu não Hoje- gosto de comparar épocas. São diferentes. Não, Não, dá é. pra gente comparar esse tipo de coisa. Ah, eu gosto. Não, veja só, mas Mas vamos lá. repare, eu gosto de comentar e ver e lembrar que eu vivi. Agora, não dá efetivamente craques que jogaram. Craques serão sempre craques. Sim. Jogador diferenciado vai ser diferenciado sempre. Porque ele também teria um condicionamento físico diferente do que ele tinha naquela época. Imagina. E ele iria jogar até bem mais. Eu talvez. gosto de comparar Imagina, vamos beijoca lá. com qualquer um, viu, meu amigo? Vai comparar, eu vou dizer Qualquer assim, um, ó. Mas aí é beijoca. memória afetiva. Beijoca é meu, porra. Não tem como. Qualquer um O que que eu vou você dizer bote é- lá. Ah, se fosse beijoca. O que eu O cara penso- cruza a bola. Exatamente, O que eu não penso vai muito no assim, aviãozinho. Você vai dizer, ah, se fosse beijoca. O que eu penso muito é assim, ó, é um que eu não vi de vídeos e tal, que é o maior de todos, que é Pelé. Eu digo, imagina esse absurdo Claro. que foi criado com a tecnologia Com a tecnologia de hoje. Como é que esse cara seria? Tipo, com o departamento médico do lado ali dele, dizendo, ó, você vai estar bem, com chuteira adaptada ao pé. Ronaldo jogou uma Copa do Mundo com bolha no pé e a chuteira era para o pé não doer. Que não sei- O outro não, o negão era batendo prego embaixo da chuteira, tomando murro, tomando pontapé
e fazendo mil gols. Só quem marcava esse corretamente era Baiaco, aí eu comparando. Que fungava no cangote dele o tempo inteiro. Toda vez que ele jogou aqui, Baiaco anulou ele. Exatamente. Eu vi. Né? Eu vi. E sem pontapé, e sem nada. Só fungando Só no na cangote. bola. Só, na bola e na saúde. Baiaco desenvolveu o futebol melhor nessa função do que o Paulo Rodrigues? O que vocês acham aí? São dois. Veio o Paulo Rodrigues agora na cabeça. Paulo Rodrigues, para mim, eu vou repetir o que Evaristo disse, eu não posso negar, né, avalizar o que Evaristo Macedo disse, que foi o melhor jogador que ele treinou na posição. Então, era diferente. Muito. Paulo Rodrigues tinha uma categoria que Baiaco nunca teve. Muito. Certo? Baiaco tinha uma intensidade de jogo sempre, a carreira inteira. Paulo Rodrigues jogava de terno. E você vê que o cara do Bahia foi buscar no Botafogo de Ribeirão Preto. E né? a torcida, inclusive eu, não tive paciência no início, porque ele chegou aqui, nego, que é isso? Lento. Jogador veio pra cá devagar, lento, alto, não tem agilidade. É isso que eu pergunto pra meu pai, às vezes, quando eu falo assim, um exemplo, né? Esse Everton Ribeiro aí eu digo assim, meu pai, vem cá. Falavam mal de Paulo Rodrigues, de Bobô, vai falar, porque quando fala, porque eu vi Bobô, parece que Bobô não errou nada. Que Everton Paulo Ribeiro, o cara de vocês Bobô. cornetavam na época também, né? Cara, quando eu vejo... Bobô já veio em alto nível da Catoense, cara. Eu não lembro, sinceramente, Bobô foi desejado, sabe? Bobô já veio foi depois. desejado, Bobô, Luiz Henrique foi Luiz desejado. Henrique. Foram jogadores que já não cabiam dentro da Catoense quando o Bahia trouxe. Então, como meu pai diz, falava muito do treinador Sotero, né? Você conhecia jogador pelo arrear das malas. Bobô já veio, já não tinha mais malas. Agora Everton Ribeiro, eu me arrisco a dizer assim, quando eu vejo as pessoas falar, Everton Ribeiro, melhor jogador que joga no futebol baiano, é diferente ver Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um prazer para quem gosta de futebol ver Everton Ribeiro jogar. Eu disse a ele, tive a oportunidade de dizer que depois de Douglas, para mim foi o melhor jogador que eu vi vestir a camisa do Bahia até hoje, a despeito do meu grande amigo Bobô. E acaba, Ricardo, aquela coisa também de tipo assim, a gente vivia muito de 2004 falando de Robert. O último 10 que o Bahia teve foi Robert e tal, que não sei o quê. E aí era um que a reta final de Série B tá ali cheio de infiltração, sei que exatamente. Mas ia jogava e tal, tipo, profissionalismo absurdo. Sim. E aí você chega um Everton agora, né? E o cara que conquistou tudo na carreira e continua com a vontade, com a entrega, com coisa, e às vezes erra até a passada e toma cartão vermelho porque pisou errado no pé do cara. Mas assim, é diferente. Foi em 2010, não? 4. Quando o Bahia não subiu. A gente não sobe, Toma o 3-2 do Brasiliense. Sim. Era ele nesse time aí? Reginaldo Cachorrão, Leonardo Silva, a zaga. Olha que fase. Leonardo não, todo mundo. Sim, eu sei. Tava bom. E nós estávamos lá. Era só Leonardo, né? O problema é que a gente tinha Neto Potiguar e Sami na linha de frente. Neto Potiguar e Sami, Selmi. Neto Potiguar e Selmi. Mas quando tira Selmi, a gente não sobe. Quando tira Selmi. Esse jogo do Brasiliense foi histórico, né? Porque os caras se classificaram para a Série A, o Brasiliense, e veio para cá todo mundo bebo. Aí todo mundo bebo, dentro do avião e tal, e os caras chegaram aqui... Pois aquele Fabrício, Fabrício, não é isso? Que era do Brasiliense? O meia? Fabrício. O que fez o gol olímpico, eu acho. A gente tomou um gol olímpico, cara. Márcio tomou um gol olímpico. E Márcio ainda acertou também uma trave, uma falta no travessão. Ô Puco, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para os nossos telespectadores que estão do outro lado aí, sem cortes. Diferencial hoje, falando de futebol, falando da trajetória do Bahia para Libertadores. De onde veio o Puco, cara? Rapaz, eu já falava, digamos que como vício de linguagem, né? Tipo, entendi falar vice, como vice. Não, vício. Tipo, foi lá e Puco bateu o carro, não sei o que, um exemplo assim. Tipo, eu sempre usava, e quando eu ia explicar alguma coisa, ficava falando disso de Puco e Puco. Aí Rainan Peralva, hoje narrador na TVE, Rainan foi companheiro de sala meu, a gente se conheceu na sala, estudando para se formar, para correr para a área, né, de rádio. E quando eu tava falando e tal, o Rainan falou, rapaz, você fala esse negócio de Puco toda hora, por que não bota essa zorra no gol, pô, e tal. Aí eu fui procurar encontrar um meio de colocar Puco no gol, e todo gol eu falava que era uma bomba. O cara podia soltar devagar, falava assim, fulano de pé direito, Puco.
E só falava uma vez. Aí teve um dia que um ouvinte ligou pra Mário Kestes e esculhambou. Esse negócio feio, negócio de pouco, não sei o que e tal. Aí Mário falou, rapaz, como é isso aí, Abraão? Não, rapaz, o menino tá começando, vamos ter paciência e tal. Só que, tipo, era meu primeiro ano já como repórter. Tipo, eu entrei no rádio em 2004, perdi de ano, meu pai é separado de minha mãe, perdi de ano, aí meu pai falou assim, esse menino deve estar com coisa errada, eu vou trazer pra perto de mim pra trabalhar. Aí me colocou pra trabalhar no rádio, pra ficar ali monitorando, entendendo, conversando comigo. Mas eu perdi de ano pra jogar bola, não foi pra fazer nada absurdo que ele tava com medo, não. E aí... Mas ainda bem que ele ficou com medo porque te levou pra rádio. E aí, tipo, pra ter ideia, eu montava um equipamento e eu não usava fone. Meu pai se estressava, né? Ele ficava, pô, como é que o operador que montou isso aqui não sabe como é que o som tá? Eu falei, o senhor ouve aí e tal. E ficava nessa maluquice, né? E aí, quando eu me formo em 2011 e em 2012 eu viro repórter, acontece isso, o cara manda mensagem pra Mário, aí Mário, eu vou ouvir, vou botar aqui no ar e tal. Aí eu falei, não, eu tenho que parar com essa zorra, deixa quieto. Aí eu desabafo com o João Andrade no quarto do hotel. Eu digo, não vou falar mais. Não vou falar mais porque não estão gostando e tal. Tipo, eu senti a primeira crítica, né? Acusou o golpe, o primeiro golpe. Senti o baque, né? Aí João, não, ele reclamou porque você só fala uma vez, fale duas. Enche o ouvido dele de porco. Aí eu pego e falo, né? Eu aviso a Everton, o operador, digo, vou falar 2 vezes, viu? Na hora do gol e tal, só pra você ficar ciente. Ele, beleza. Aí quando eu falo, tipo, Fernandão de pé direito, porco. Aí ele vai e bota uma bomba, bum. Aí eu, oi? Aí eu de novo, porco. Aí ele soltou de novo, bum. Aí passou um tempo, tipo uns 2, 3 meses e tal. Eu peguei e fiz um boné, fiz uma leva de boné, meu querido Jefferson Nagata, da Casa do Tricolor. A gente fez uma leva de boné, eu botei as tricolíderes para entrar em campo na Fute Nova com o boné do Puco. O povo começou a dizer que queria. Quando eu vi, já tinha criado uma promoção que eu não imaginava, já tinha virado uma marca, né? Hoje eu tenho minha marca registrada, tem gente que não sabe nem meu nome às vezes. Me vê, ô Puco, né? Jogador, muitas vezes, tipo, passa e fala comigo sem saber o nome mesmo, né? Só de chamar de Puco e tamo aí, graças a Deus. Vamos lá, repete aí o gol do Bahia, que foi agora Bahia e quem? Corinthians. Bahia e Corinthians, vá. Bahia e Corinthians, né? Narrou o gol, tal. Bola do lado direito com Everton Ribeiro, passou na esquerda para Luciano Juba. Juba fingiu que ia chutar, trouxe pro pé esquerdo novamente, fingiu que ia chutar de novo, trouxe pro pé esquerdo. Olhou pra área, viu o Gilberto, falou, Gilberto, fure ele, pai. Gilberto de cabeça. Puco! Puco! E aí vai embora. Pô, que massa, velho. Fure ele, pai, é de fuder. Aproveitando esse seja, quem foi o... Esse é o pedido para seu pai? Hã? Esse era o pedido para seu pai? Fure ele, pai. Dá assistência. Quem foi ou quem é o melhor jogador do Bahia, na sua opinião, Desse time? nesses 38 anos aí, seu? Em 38 anos. Pô, 38 Ricardo anos. já eu pensa em vi Humphrey também aí. Caraca. 38 anos, assim. Eu No meu caso não é aí. 38, no meu caso são 25, né? Que pode dizer que de 2000 pra cá. Velho, eu gostei muito da temporada de Preto Casagrande no Bahia. Muito. Outros jogadores não tiveram tantas identidades, né? Mas o que eu mais gosto não era o melhor, mas era o diferente, que é Nonato. Né? Eu gosto muito do que Nonato fez com a camisa do Bahia. Né? Um cara que era tipo, dizer assim, eu não sou o melhor, não sou o mais habilidoso, só que mande ela pra cá, pai. E eu me desgraço pra arrumar ela pra dentro do gol, pode deixar. Então o que eu me identifico mais é Nonato. Eu gostei muito de Preto Casagrande jogando bola, eu gostava de ver Preto Casagrande jogando bola. Né? Era uma qualidade absurda para um segundo volante da época, que depois ele vai adiantando, mas o Preto era um segundo volante que chegava, que chutava de longe, que batia falta. Então, esses dois aí foram os que me encantaram mais em ver o Bahia jogar. Pronto, então vamos mudar. O que mais te identificou, o que mais te encantou nesses anos de torcedor Bahia? O Rafa já falou o nome dele, Beijoca. Eu quero ver Beijoca jogando bola. Aquilo ali, pronto. Eu disse que no Bahia hoje não tem mais lugar para um
folclore. Beijoca não era só um folclore, porque o Beijoca era bom pra caramba, além de tudo. Era um grande centroavante, mas era folclórico. Ele vestia a camisa do Bahia com uma segunda pele e aquilo fez uma simbiose com o torcedor de uma forma muito forte. Quem viu o Beijoca jogar deve entender isso que eu estou falando. Então, talvez quem mais sintetize, não necessariamente o melhor jogador que jogou no Bahia, mas quem mais sintetiza meu sentimento como torcedor é Beijocão, que até hoje, quando eu encontro com ele, eu ainda me emociono, e ele também vê, eu tenho uma camisa dele que ele me deu quando eu cantava no Eva, certo? Ele embaixo, ele jogou para mim e mandou com autógrafo, certo? Para mim, eu tenho guardado até hoje e sem dúvida nenhuma, para mim é Beijoca. Contando a história uma vez na época que eu estava na Transamérica, na véspera de um Bavi, que ele chegou bebo na concentração. O treinador Fantoni disse que ele não ia entrar em campo. Isso. Dentro do ônibus, ele chegou pro treinador e disse: eu vou entrar e vou fazer os gols. Foi 2x0, 1x0. Foi 1x0. 1x0 o gol dele. Aí resultado, o cara arrebentou no Bavi, cara. Não, e deram uma cerveja para ele, os jogadores, para ele curar a ressaca. Eu tenho uma história de Beijoca interessante. Mas antes, qual foi o jogador que mais te identificou e mais lhe entusiasmou nesses anos todos? Porra, Gé, eu vi gente pra caramba, viu, cara? Osni, Dario, Gerson, Encontrei até Osni agora na festa da Puma. Zé Eduardo, cara, pô, Douglas. Eliseu jogava bola? Eliseu. Monstro. Léo Oliveira. Aí, velho, o Bahia, a gente teve grandes jogadores ao longo desses anos. Porra, Marinho, Apolônio, Leandro, né? Acredito que, né, Leandro, acredito que toda entrevista dele era acredito cara, que. Tem muito agora, assim. Alberto Leguelé. O jogador, sem dúvida nenhuma, que a mim mais me encantou foi Douglas, né? Porque Douglas jogava demais. Além de jogar demais, era artilheiro. Né? Tanto é que é o segundo ou terceiro maior artilheiro da história do Bahia. O Douglas está nos filmes de Pelé, bicho. Quando você pega os filmes de Pelé, Douglas está lá. Douglas era reserva de Pelé, exatamente. Exatamente. Aí você vê como é o futebol hoje, né? Jamais, nos tempos atuais, o Bahia traria um Douglas. É verdade. 21 anos, 22 anos, reserva de Pelé reserva de Pelé no Santos. Nunca. Agora, sem dúvida nenhuma, o meu maior ídolo é Beijoca. Douglas é o segundo, ele só fica atrás de Carlito. Pois é, agora a minha história interessante com o Beijoca, pode ser rapidinho? Vai lá. Meu pai, Beijoca 86, 87, já final de carreira, ele estava na Catuense. E Maracajá trouxe Beijoca de volta para o Bahia. Beijoca devia estar pesando aí uns 100 e tantos quilos. E a estreia de Beijoca ia ser contra o Atlético Mineiro, na Fonte Nova. O Bahia tinha uns 50 anos que não ganhava do Atlético Mineiro. E meu pai, eu não sei porquê, chegou no ar, estava entrevistando ele, disse a ele que ia dar 100 conto a ele. Não lembro, para cada gol que ele fizesse. E Beijoca fez 2 gols nesse jogo. Agora dizendo que era em meu nome. Foi 3x2 esse jogo. 2x0. 2x2 foi contra o Corinthians. 2 gols de Beijoca. Aí meu pai disse, meu filho acabou de ligar aqui, Humphrey, dizendo que vai lhe dar 100 conto, não lembro a moeda, mas era 100, para cada gol que você quiser. E ele fez 2 gols, um dele de cabeça, no cruzamento de Edinho Jacaré. O Beijoca, com 100 e tantos quilos, subiu uns 10 Acabou o jogo, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Ele foi buscar o dinheiro. Foi buscar o dinheiro. Cadê meu dinheiro? Cara, como você não... Vocês prometeram bicho, pô, cadê o bicho? Como você não idolatrar isso, cara? Majorão, em 1989, o Bahia caiu em um grupo com o Deportivo Táchira da Venezuela, Internacional e o Marítimo da Venezuela. Ricardo Chaves, onde é que você estava em 1989 e o que é que você lembra da Libertadores? A estreia, a gente tinha sido campeão, eu estava lá em Porto Alegre, estava no jogo. Não assisti o jogo da estreia, porque eu tinha que voltar, que fui para o Rio de Janeiro, que na época eu tinha que fazer um programa, qualquer coisa dessa assim. Mas o que eu me lembro daquela Libertadores foi o jogo que nos desclassificou, certo? Que foi aqui, contra o Internacional. Um jogo que foi uma tempestade. Certo? Aquele jogo tinha que ser contra o Marítimo. Mas era uma tempestade. Não deveria ter tido o jogo, certo? Maracajá foi teimoso, certo? E foi ele tava... Não, se fosse hoje eu ia dizer que tinha bet no meio, não é possível, porque não tinha condição de ter aquele jogo. O Bahia era melhor,
A gente, naquele... Quem foi que eu vi outro dia? Foi René Simões, Isso. deu entrevista Era o dizendo que técnico, provavelmente chegaria à final do campeonato da Libertadores ali. O Bahia tinha condição, sim, de O coisa. Ronaldo deu uma entrevista também dizendo que ele falou para o Maracajá, presidente, não Não dá o tem jogo, mas vai Não ter, tem, vai não ter, tem, vai não ter, dá vai o ter. jogo. Então, Porque isso... a torcida veio, não sei o quê, Exatamente. tem que Respeita ter. a torcida. A torcida do Bahia vai fazer a diferença, mas, pô, ninguém conseguia nadar naquele jogo. Eu tava lá naquele jogo. Também tava. E aquilo foi a última. Foi a coisa mais marcante da Libertadores. Pra mim, foi realmente isso aí, porque ficou com gostinho, né? Água não só no campo, água na boca, porque tínhamos condição de passar e iríamos para as quartas de final, semifinais, né? E lembrando duas coisas daquele... Primeiro que a gente foi garfado lá, né? O gol do Inter foi numa falta inexistente. Sim. Que é aquele No primeiro jogo de lá. Aragão, como era o nome daquele... Zé Aragão? Pronto, ele marcou uma falta inexistente, o cara cruzou a bola na área e fulano, um desses treinadores aí atuais, fez o gol. E aí quando a gente veio aqui, além dessa questão, teve uma outra relevante, né? Edu Lima foi expulso, o Bahia com um a mais, na jogada seguinte, meu ídolo, amigo, querido Charles, deu uma voadora no cara e foi expulso. 1 minuto seguinte. Aí a gente, e mesmo assim, no final do jogo, a gente quase faz um gol com um cara que veio de São Paulo. Não lembro se era Renatinho, sei lá que diabo era. Quando o Bahia vendeu Bobô. São porque Paulo Bobô já... uns 2 desses Bobô aí que... começou jogando a Libertadores no Bahia e sai. Que Marinho gosta. Como é que se chama, Marinho? Esse Espereba, não? Como é que você fala? Pereba mesmo. Paiva chamou de pernetas. Pronto. Aí, 2 perneta desse aí por Bobô de São Paulo. E o cara teve uma chance assim no final do jogo. É só não, né? A gente fez Mas hoje a gente se vinga. Invicta. Hoje a gente se vinga. O Bahia ganhou o jogo? Sim, você nessa época. Aliás, deixa eu perguntar Tinha um negócio. um ano e pouco. Deixa eu perguntar um negócio. Tá na hora já, daqui a pouco, né? Porque, vai pegar a confusão do estádio hoje. Calma. Agora, uma coisa interessante, Pupo. Olha, se eu chegar lá e já estiver tocando um hino, essa coisa, porque eu ainda Eu vou tenho ter que chegar cedo também, porque só tem 2 vagas de carro. 3. Mas a minha E só questão é o posso seguinte... ficar cadastrado até 6 horas. Mas aqui eu só tô tomando água, irmão. E hoje o jogo, o bicho pega, entendeu? Toma aí pra diminuir a barriga, você não pode beber não. Não, eu não tenho isso comigo não, senão eu não bebia. 7 horas da noite é pior ainda, né? Pois Ricardo? velho. Esse jogo agora já tem que Sai começar... de casa com fome, chega lá... Puco, Bahia contra o time da Bolívia agora, que... The Strongest. The Strongest. Rapaz, o canal que estava transmitindo, a internet acabou, ninguém ficou assistindo. Graças a Deus. Aí todo mundo foi assistir Graças a você Deus. no YouTube. Até hoje as pessoas comentam. Como foi a experiência de fazer uma Libertadores, velho? Assim, a gente demorou um pouquinho pra a ficha cair, porque você vai vivendo o pré, né? E vai começando aquela coisa de tipo, é isso mesmo que eu tô fazendo? Geralmente eu tô em Jequié fazendo o Campeonato Baiano, eu tô em Teresina fazendo uma Copa do Nordeste. Bahia e Souza. Né? Tipo, eu tô no interior do Brasil fazendo uma Copa do Brasil e tal, aquela primeira fase quando cai um Náutico de Roraima, Luverdense. por aí vai. Lucas do Rio Verde eu fui umas 3 vezes, né? Então, tipo assim, ali você não vai ainda acreditando, né? Tipo, você vai tentando entender o que é que tá acontecendo, o torcedor do Bahia vivendo um sonho, porque não só o fato do Bahia voltar a Libertadores, é o fato da grama do vizinho, que você gosta de olhar, né? O torcedor do Bahia hoje, tudo ele quer se comparar ao Fortaleza. Mas o Fortaleza já tá indo não sei quanto tempo. Eu pensei que você ia falar da grama daquele vizinho ali. Não, né? Não. Respeito, E ele aí- tem estádio, o Bahia não tem. E aí, tipo, você vai Vamos olhando discutir isso a cobrança e por aí vai e tal. E a ficha vai caindo aos poucos, né? Do que é que você tá vivendo. Regras da competição, fogos que o torcedor não pode fazer aquela festa, medida de bandeira, que inclusive deram uma medida para a torcida do Bahia quando foi um dia antes do jogo, disseram que a bandeira estava muito grande, que tinha que diminuir mais. Acabou que a torcida, que é uma torcida feminina do Bahia, as Tricoloucas, as meninas não puderam botar a bandeira no jogo, utilizaram na final do Baiano, porque
no jogo da Libertadores não foi autorizada que as bandeirinhas fossem usadas. E a gente vai vivendo isso, Jeffrey, vai entendendo, vai assimilando, e aí a gente estava com 4 a 5 mil pessoas simultâneas no jogo, né? Fazendo a transmissão ali exclusiva no canal, e de repente o sinal da TV caiu, né? Do streamer caiu, e eu só tô olhando a audiência subindo, 7, 8, 10, 12 mil pessoas, chegamos no pico de 13 mil pessoas, e quando o sinal da TV volta, tipo, a galera não sai, travou no 9 mil, a galera continuou com a gente, então tinha gente que talvez ali, no momento, não sabia que a gente estava lá, ou quando voltou, falou, vou ficar nos dois, porque se cair de novo eu já tô ouvindo o Marinho aqui. O mais difícil para ele... Deixa eu só tirar uma dúvida ainda sobre aqui. E a questão da falta de ar, da respiração? Eu senti quando eu saí do avião. Até porque o aeroporto aí é alto, 4.100 metros, né? Santa Cruz é nível do mar. La Paz fica 600 metros abaixo, 3.500 metros. Do aeroporto. Do aeroporto, né? E tipo, a cidade de El Alto era onde inclusive o The Strongest queria jogar. Sim. Né? E acabou que a Conmebol não permitiu, manteve o jogo em La Paz. Eu senti quando eu saí do avião, tipo, a cabeça pesando, não é uma dificuldade para respirar de tipo, de quando você toma uma bolada e tem falta de ar, não é isso, é você respirar normal, mas tipo, o que você puxou, não vê nada. Não vai. Você vai dizer, e cadê, pô, e tal, não é a mesma coisa, né? Então dá uma falta de oxigênio literalmente no cérebro, você, uma tontura ali e tal, mas o que eu fiquei impressionado é que a gente ouvia muito falar do chá de coca e realmente funciona, uma parada instantânea, tipo, eu saí, paguei 10 mil pesos no chá de coca, não lembro agora quanto dá, mas... Lá no aeroporto mesmo? No aeroporto mesmo, tipo, na hora que eu comprei, eu bebi e tipo, já fiquei bom na hora, tanto que eu bebo e saio, pego o meu copo e digo, velho, vai bebendo vocês aí, quem tava passando mal, porque é diferente. Já, né? Ficou bom na hora? Na hora, eu fiquei na hora. Eu bebi... E jogador não pode tomar chá de coca? Não pode, né? porque a coca ela é uma substância proibida, né? Porque, tipo, no exame ele não vai saber a diferença de um chá de coca para um uso de uma cocaína, né? Então, no exame vai dar aquela substância, pode entender que Mas foi... Mas imagina o desespero do cara, né? Do jogador. Você sabe que tem uma substância que pode aliviar, mas não que pode ele usar. não pode fazer uso, né? Deve ser... Diga, Ricardo. O mais difícil nesse jogo para ele foi porque ele começou profissionalmente como operador, certo? O trabalho foi ele conseguir derrubar a transmissão para ficar só o dele, entendeu? Ele usou toda a experiência dele de saber como é que rola a transmissão. E aí era só puxar a tomadinha, foi lá e Antigamente tinha uma coisa, não era fazer isso, não. Eu nunca fiz, eu ouvia, né, o povo falar. De tipo assim, você colocava um alfinete no cabo do microfone de outra emissora, alguma coisa. O cara, pô, tá com um Humber aqui na linha e tal, e ninguém sabia o que era, não resolvia. E o cara com ruído, você com o seu som limpo, o público mudava, tipo... Quando ele começou a carreira... melhor do que o de Marinho, aí o povo ia embora, pô, da rádio. Ele aprendeu tudo isso, e aí aplicou na Libertadores, mas foi diferente, não foi com alfinete, entendeu? Caiu, foi streams. Ó, você que tá do outro lado aí, esse é o Sem Cortes, aqui, às vésperas do jogo do Bahia, né? Afinal de contas, o jogo daqui a pouquinho, estamos a poucas horas. Humphrey, é o grupo da morte, Bahia, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai e Internacional. O que é que o Bahia deve fazer? Porque pelas minhas contagens, o time para se classificar a próxima fase, pelo menos em segundo, tem que fazer uns 10 pontos. Então significa... tudo isso, pelo menos... Em segundo? Você ganhar os 3 jogos em casa... São 3, 6, 18 pontos, você tem que fazer... Entre 10 a 11. Hoje, aí, eu acho que a primeira coisa é ganhar hoje. Hoje determina, na minha opinião, que é o concorrente mais forte e mais direto e o que vai dar mais motivação para os jogos seguintes. Se a gente não ganha hoje, já dificulta. E aí, o segundo jogo, vamos lá para o empate. Inclusive eu vou, hein?
pro Uruguai, o Marinho pouco vai também. Vou Nessa estarei eu lá. vou emendar Santos e depois Eu Montevidéu. vou lá, vou assistir meu. Não. Aí, viu? Aí, Diga lá, É, viu? eu Você disse tô que aqui, vai? eu tô Não. aqui no programa de Você disse que vai aí, viu? Já quer saber? Tá brincando com... Tá ouvindo aí, tá vendo aí? O Zuckerberg, eu tô aqui no Bahia Notícias, daqui a pouco eu vou pra Fonte Nova. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? E a fórmula aí, o Ricardo e Marinho já deram, cara, é ganhar os 3 jogos aqui de qualquer jeito e tirar aí pelo menos um pontinho fora. E eu espero que comece hoje, vencendo hoje. E aí, Ricardo? Acompanha o relator faz Você tá sempre... retado atrás do cara aí, né? É isso, Aê, é isso aí. rapaz. Pronto, demos a chance de novo para ele se redimir, Porra. porque ele disse que tinha levado 2 enfiadas, então... Grandes, por sinal. grande. Deus é mais. Mas eu acho, é isso aí, Você cara. acredita, tem muita fé mesmo, cara? Tem. Assim que o Bahia tem chances de Tem. chegar longe na Libertadores? Tem. Pô, você quando seu Fluminense há um tempo atrás, você também não acreditava e chegou aquele e título coisa. foi histórico. Então, pois é, por que eu não vou O acreditar no Botafogo meu... começou assim ano passado, né? Começou Não, o com a Botafogo gente, foi né? pré, tanto que o artilheiro da Libertadores foi o Júnior Santos, porque um jogo da pré, o Botafogo deu 5, acho que ele fez uns 3 Velho, gols, começa tá? outro Já- campeonato Foi agora. Você que comentou aqui hoje que o Bahia foi avaliado como 6º. É, o né? sexto Isso, maior é o sexto- orçamento. o sexto maior orçamento, Maior da orçamento da Libertadores. Dessa fase da O Libertadores. Rogério já tirou também É. a responsabilidade. Ele falou, Sobre isso não quer que dizer ia ficar em nada. sexto, não sei o que Não quer tal. dizer nada, mas Claro que não, a gente É é um- primeiro, né? Negócio de sexto. eu acho, cara, não tem como. Começa um outro campeonato hoje, óbvio. E claro que a gente fazer uma largada com 3 pontos, isso tudo vai. Cara, é uma onda, Progressivamente. certo? É uma onda de positividade. Esporte é assim, futebol é assim. O grupo vai, certo? Quantas vezes a gente viu uma campanha que vem, daqui a pouco, do nada ela morre. E Desmorona, o contrário, é. o time dele várias vezes fez isso. As últimas chegadas do Vitória, Você tá ninguém falando- acreditava. Quem tá do outro lado aí? Fale quem é o que tá do outro lado aí. O time operador, dele. rapaz, É o nosso operador, Igor, entendeu? Tem que puxar time o ele saco torce? dele. Não, ele é o É o lá ele. não, ele torce por Vitória, Eu não tenho nada, cara, eu gosto muito do Vitória, porque eu aprendi a ser Bahia por causa do Vitória. As maiores conquistas que a gente teve, né, que me tornaram ser torcedor do Bahia, foi o Vitória. Como é que eu não Torcedor tá do posso? outro lado retado com você, não vai comprar seu show. Por quê? Porque eu disse que, claro, bicho, quem fala Tem isso... nada, rapaz, o cara toma uma porrada dele lá de noite, ele tá. É o bicho. Rapaz, eu gosto do torcedor, ou do time do Vitória, por isso, porque quantas vezes eu saí da Fonte Nova feliz, mais vezes feliz do que triste. Então, claro que eu tenho que gostar de um time Ricardo, desse. sua maior alegria contra eles, qual foi? Como diria Roberto Carlos, são tantas emoções. Sim. Rapaz, tiveram várias. Mas Aquele... é aquela histórica, né? Aqueles 40 e poucos minutos do segundo tempo, 90 mil pessoas no estádio. Não. Esse aí eu tenho até uma leitura diferente sobre esse jogo. Pra mim foi o gol o frango de Gerson, né? De Gelson. 38 minutos, um chute de Fito. De Fito Capenga. E a gente foi campeão baiano ali. Numa época que numa época que a gente invadia campo, né, para dar a volta olímpica. Aquele gol de Raudinei, na minha visão, tem resultados. O estádio Pronto. Nesse jogo contra o Raudinei. Tem- Não. Foi pra torcida do Vitória. Eu no jogo de Coisa lá. foi Fito, 82, no foi de 82. Fito eu entrei em campo. Mas depois de Ricardo eu vou contar um pouquinho. Essa de Raudinei tem resultados que escondem a nossa realidade. Se a gente fizer uma análise, naquele momento o Bahia passava uma fase horrorosa. E aquele título, que foi conquistado de uma forma épica, escondeu, jogou para baixo do tapete e o Bahia dali foi ladeira abaixo. Mas Entendeu? naquele ano a gente foi sexto no Brasileiro. Pronto, mas aí depois a situação do Bahia era muito ruim ali. Foi. Certo? E depois foi ladeira abaixo. Então, talvez, e a gente nunca vai poder saber disso, mas talvez se não tivesse ganho, algumas mudanças ocorressem, mas eu prefiro, logicamente, que tivesse ganho. E pra gente ter essa história até hoje pra contar, que é boa demais. Você gosta de ganhar Campeonato Baiano, velho? Gosto. Você é a favor do Campeonato Baiano? Sou a favor. Agora, essa ideia de Belintani,
certo? De colocar o time sub-20, os meninos no time de transição. Se encararem o time de transição com a importância que ele deveria ter, eu posso até concordar. Porque hoje o Bahia disputa muitos campeonatos com o elenco, com tudo isso que a gente já falou aqui, que o elenco é monitorado lá de Manchester. Exato. Então não dá, velho. É humanamente impossível. Agora também não dá para ser um time de transição como estava antes, que é uma transição meia boca. Aí não. Assim, ó, o time de transição, arrumado é o que Guilherme monta em 2021. Isso. Pronto. 2020, que você citou 2020, eles todos na comissão passada. Isso, 2020 com Dado Cavalcante no comando. Isso, o Bahia traz um técnico que até então, poucos anos atrás, estava na Série A comandando o Paraná, que era o Dado, um técnico jovem, e traz apostas que até então não tinham ainda dado um resultado. E a gente citou alguns nomes, como você falou, né? O Christian Barleta, que se destacou agora há pouco no esporte. Alisson. Né? O Alisson pelo Vila Nova. O Fecim, que teve uma lesão grave no Corinthians. Ranieri. Que se recuperou. O Ranieri sai daqui. Sim. O lateral que veio pro Vitória depois, o William Lepo. Sim. Né? O Matheus Klaus, goleiro. O Anderson, zagueiro, que hoje está, se não estiver enganado, no futebol português. O Matheus Bahia, no Ceará. E o Mike, que está no Grêmio. O Mike lá atrás do Grêmio. O Arthur Rezende. Que faz o gol de falta contra o Vitória. Então, tipo, se for qualidade. Um modelo tudo desse. Improviso, hein? Se for um modelo desse, eu acho que vale sim. Porque realmente você pegar um elenco desse que o Bahia tem hoje, e que espero que cada vez qualifique mais. Os campos do futebol baiano são ridículos. São ridículos. Então, é um atentado você pegar um ativo que você investe e jogar num campo daquele. Então, eu acho que um time de transição... Mas a proposta de Belintani é só o Bahia ou são todos os times jogando? Não, pelo menos ele teve no canal do PUC semana passada e ele disse o seguinte: por ele, poderia pegar o Campeonato Baiano e... mudar para uma competição, exemplo, sub-25, para poder ter uma idade reduzida e onde Bahia, Vitória usariam atletas os mais jovens. Os times que tivessem condições a idade estoura nos 20 anos, né? Mas aí Bahia e Vitória teriam isso. A times do interior, todo mundo. Aí a gente teria a chance de revelar, eu acho que aí novos Neto Beró, as equipes do interior não topariam. Eu acho que não, porque eles pegam jogadores. E o estadual faz parte do calendário delas. Sim, mas o Bahia e o Vitória tá desprezando o estadual para Jacuipense, Atlético de Alagoinhas. Agora ele falou uma entrevista outro dia. Isso diminuiria na ótica de vocês, esses times menores, se todos estão com... Isso não seria... Porque eles pegam jogadores mais experientes também. Eles pegam, tipo, eles não têm... há pouco tempo o Magno Alves estava com 40 anos metendo gol do Atlético de Alagoinhas, campeão baiano com o Magno Alves aqui. Então o Atlético de Alagoinhas, não ao invés aconteceria. de trazer Magno Alves, não pode trazer um Ranieri, por exemplo? Porque talvez seja mais caro, né, Humphrey? Quanto mais o jogador mais velho, certo? O mercado ele fica mais acessível para um time que não tem condições assim trazer. E é uma situação complicada isso. Agora, na entrevista que eu vi de Belintani, ele defendendo quantos isso... Magnus Alves? Não, ok. O Magnus Alves paga quantos meninos desses? Não, mas você vê no Jacuipense também teve jogadores agora, os mais experientes do Jacuipense, não passaria, já tem mais de 25 anos. Então, assim, quando você pega... A ideia em si é boa, mas como toda ideia, tem rejeição no primeiro momento. E né? um exemplo, esse time de transição, eu até brinquei com o Belintani e falei assim, rapaz, você conseguiu convencer Paulo Carneiro? Porque Paulo Carneiro poderia virar e dizer assim, não, o Vitória vai jogar com o principal e acabou. Se você quiser botar o seu reserva aí, a gente vai bater, vai atropelar e pronto. E ele conseguiu convencer Paulo que o Vitória também botou o time de transição. O Bahia e o Vitória com o time de transição. E o restante do campeonato, todos os times com seus principais jogadores. Mas a ideia do Grupo City em si, era a de Belintani na época, qual é? Se eu tenho um time de até 23 anos, e esses garotos, digamos assim, jogam com atletas 30, 40, o que for, a tendência é que a dificuldade é maior. Né? Então já está pegando também o campeonato. Vai pegando casca. Já está pegando o conhecimento de enfrentar homens e não uma competição de garotos. A ideia do Grupo City qual é a data limite de um sub-20,
de uma base. Até os 20 anos, até os 21, pronto. Então esses garotos vão jogar o Campeonato Baiano. Tipo, o que o Bahia pensa é o Campeonato Baiano Sub-20, a gente tá jogando com Sub-17. Campeonato Baiano Sub-17, vai jogar com Sub-15. Aí o Campeonato Baiano Sub-15, vai jogar moleque de 12 anos. Aí você fala, pô, mas é maluquice. Pronto, mas daqui a 3, 4 anos, esses moleques já estão, tipo, num nível completamente diferente dos outros. E tem uma ideia de que o Sub-20 do Bahia seja o suficiente para jogar o Campeonato Para jogar Baiano. o Campeonato Baiano, que aí já legal vai preparar. isso. Eu acho a ideia legal. E ele usa um argumento pro torcedor que faz um sentido. Gente, mudem a cabeça, é tipo assim. A gente hoje, estatisticamente, nós temos 51 títulos. O Vitória tem, certo? 30. Ah, então, porra, tudo bem, velho. A gente pra perder isso aí. Ô, Ricardo, Essa sabe que eu tenho hegemonia. mais título que o Vitória? Aí, tá vendo? Você Eu tem. tenho 31. Pois é. Viu aí? Ó, mais uma pergunta para Puco, depois a última para os três, que a gente está encerrando o Você Sem deve estar Cortes. próximo desse número aí, né? É verdade. É verdade. Ô, Puco, só Eu tô considerando só os que eu assisti. Porque eu nasci em 61. Aí não vai. Aí é muito mais. Eu vou fazer essa né? conta pra mim. Em é 61, mesmo. Eu vou fazer essa eu dei o conta. desconto. Eu dei o desconto O- até quando É. eu considero que foi 68, 60, que eu fui pra O Fonte seguidor, Nova. o seguidor do canal do Puco, o torcedor do Bahia, ele perturbou o Belitani, né? Porque ele fala assim, tipo, o Bahia não ironizou, se a gente parar de disputar por 20 anos, quando a gente voltar, a gente ainda vai ser o maior campeão. Porque se o Vitória ganhar os 20 anos consecutivos, vai ficar 50. Mas a questão é o Vitória ganhar os 20. Não, é isso, consecutivos. entendeu? O Bahia soltou É. nesse tom. É. Tipo, se a gente parar de disputar por 20 anos, quando a gente voltar, a gente ainda vai ser o maior campeão. E aí o torcedor do Bahia começou. O Belitani, você tem uma missão, porque o Vitória tá mais perto do Ipiranga do que do Bahia, pô. Ah, Da diferença de porque ele é título. diretor do Ipiranga. O Belitani, ele tá com uma parceria, Com a a SAF, esquadra, né? que é, tipo, ele não pode, né, ser dono, comprar, mas tem uma parceria da empresa dele. Que é dado Que, lá, inclusive, né? Isso, que é através do Dado Cavalcante, o Dado é quem tá gerindo. O Ipiranga tem 10, a equipe do então Ipiranga. o cara quer igualar. É igual lá. Nesse Cara, falou assim, período. é mais fácil no você, período que o Guilherme, Bahia galera. saísse. Tipo, Guilherme, é mais fácil Pirracenta, você viu, alcançar. Para. É mais fácil você alcançar, que tem 20 de diferença, do que os caras alcançar a gente que tem 21. Esse cara Bora. é pirraceta. É, Torcedor do assim. Bahia. Mas o bom é assim, o bom do futebol é isso, cara. Vamos lá, Bahia na Libertadores aí, cara, o que você acha? Eu acho que o Bahia tem tudo para fazer um grande ano. O torcedor tem que entender que é o primeiro ano, né? Tem ansiedade, tem aquela coisa de entender o que é a competição. Acima de tudo, a gente tem um cara que entende muito a competição. Tem um cara no comando que entende muito o que é Rogério Ceni. Tipo, o nome Rogério Ceni dispensa comentários, né? O que ele foi como jogador, e ele tenta ao máximo passar isso para a sua gestão ali do Bahia. Tem um outro ponto que é interessante. O Bahia já saiu da tensão de estreia na Libertadores. Foi pré, mas já viveu 2 noites de Libertadores, né? O Bahia não entra hoje para enfrentar o Inter dizendo, pô, é uma quinta-feira de Libertadores, o Bahia tá estreando 36 anos depois. Não, o Bahia já pegou o The Strongest, já pegou o Boston River, né? Tipo, não é o mesmo nível, lógico, mas já teve ali sua tensão. Pô, a volta do Bahia é você ir pra altitude. Tipo, onde num sorteio de Sim. Libertadores todo mundo teme. Pô, não quero ir pro alto, eu quero o time daqui mesmo. Não, então vem o Internacional, que envolve tudo de história de Bahia, de Libertadores. O último adversário do Bahia na Libertadores vira o primeiro da fase de grupo. O primeiro, não é só ter o Inter no grupo, é o primeiro, foi a primeira rodada. Então é tudo conspirando que a gente faça uma grande Libertadores aí. Humphrey, se tivesse que escolher uma competição, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Libertadores, óbvio. Libertadores, né? Tranquilo. Ricardo, Você só me faz pergunta depois dele. pô, você pra eu tá pre- atrás dele, velho. É, Porra. mas Então, Mas não, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar porque a resposta vai ser Libertadores. Você acha que o Bahia chega até onde na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores e Brasileirão? Copa do Nordeste, campeão. Sim. Copa do Brasil, eu espero que finalmente a gente pelo menos chegue na semi, já chega de perder nas quartas. Brasileirão, eu quero ficar aí entre os 6 para ter uma Libertadores direta e menos agonia. E Libertadores,
se eu passar dessa primeira fase aí, eu já estou satisfeito exatamente por tudo que Marinho falou aí. É a primeira, é um grupo difícil, e depois seja o que Deus quiser, né? E aí, eu não gosto de fazer previsões de jogos assim, de coisa, mas a Copa do Nordeste seria a mais que o torcedor ainda, eu com resquício de torcedor, obrigação. Vamos lá. E virar o maior campeão. Exatamente. Atravessado. E virar o maior campeão isolado com Eu acho que a Copa do Brasil, a gente está batendo na trave ali, porque aquelas quartas de finais sempre, certo? Então tipo, eu acho... o dia que passar, o dia que segura, tá ligado? Eu tô com essa sensação. E acho que pode ser esse ano, entendeu? Então eu tenho... Campeãozinho, é isso? Eu tenho. É isso que ele tá dizendo, que ele acha que a hora que a gente eu acho que já tá, do que passar das quartas, aí ele passa, já foi. Então eu acho que temos essa... 60 mil pessoas dentro do DIC. É isso aí. Dentro do DIC, não é da Fonte Nova, não. Já tô aprontando o trio. Mas a Libertadores, eu acho, cara, que eu volto a dizer, é tudo uma onda, bicho. Se a gente tiver essa positividade, a gente chega mais longe, sim, do que só uma classificação agora. Eu acho que se o Bahia classifica na Libertadores nessa primeira fase, eu acho que tem condição, sim, de ir um pouquinho além. Aí, ok, não sou, né, o que vier é lucro, mas vamos ser conscientes, né? Não dá pra gente chegar hoje assim, vamos ser campeão de Libertadores, não. Eu acho que a Copa do Brasil tá mais eu próximo. Faço uma projeção, tem torcedor que se chateia, que eu digo o seguinte: rapaz, a gente termina em terceiro do grupo, cai para o mata-mata de Sul-Americana e é campeão sul-americano. Aí volta para Libertadores ano que vem. Pronto, mas você vai ser o primeiro campeão do Nordeste, depois de ser o primeiro campeão brasileiro, você vira o primeiro campeão do Nordeste projeção, internacional. É uma boa projeção e factível. E tipo, a gente já tá maluco, você já tá pé da vida porque foi eliminado. Maluco mesmo. A gente já tá pé da vida eliminado da Libertadores, reclamando de Rogério, de Pulga, de Cauli, de Everton Ribeiro, de todo mundo. Na outra quarta-feira que você foi jogar Sul-Americana, aí deu um pau em quem for, já tá todo mundo maluco de novo, gritando como de Renato Piaba. Gorro na cabeça. Já foi. Campeão, melhor time do mundo. Melhor time do mundo. Eu gostei desse seu você roteiro. Vai atrás dele, então? Não, não vou não. Não vou não. Eu estou ao lado, porém, eu ainda acho que a gente passa essa... De fase. Eu acho que a gente tá passando. E o Brasileirão? Brasileirão é Libertadores. Quarto, sexto. É Libertadores. Aí vai depender. Pra não ficar igual a ele. Mas se ganhar a Copa do Brasil, como ele falou, pode terminar em 16º Libertadores. Não, 16º não, pelo amor de Deus. Essa situação eu espero nunca mais viver na minha vida, de estar próximo a desespero. Isso é muito ruim. Eu acho que o Bahia termina entre os 6 na Série A do Brasileiro. Eu concordo com o Ricardo com relação a se a gente passar de umas quartas de Copa do Brasil, só para na final. E pra mim, se chega na final, tem uma energia de tipo... É o torcedor querendo, é a galera encarnando o que pode buscar e tal. É muito difícil, e depende dos cruzamentos. Por exemplo, em 2010, com todo respeito, o Vitória deu uma sorte gigantesca. O time estava encaixado com o Ricardo no comando. Acho que era o Ricardo Silva, né? E o time estava encaixado, só que a chave barril no Baianês era do outro lado. Não era do lado do Vitória. O Vitória pegou o Vasco e Atlético Goianiense antes de chegar numa final com o Santos. Se o Vitória tá do outro lado da chave, pega equipes como o próprio Santos anteriormente, ou um Flamengo e tal, poderia ter parado bem antes. Então, Copa do Brasil tem disso também. Tipo, nesse ano a gente vem da Libertadores. A gente vai estar em outro, a gente vai estar no pote dos fortes. Então a tendência é que a gente caia numa chave melhor. Né? Então, acontecendo isso aí, com fé em Deus, tá todo mundo bêbado, 11 horas da noite Não, porque agora... Isso já vou estar hoje, peraí, gente. Final de semana. Já tem a final onde vai ser da Copa do Brasil e... Não, Copa do Brasil não tem... É ida e volta, não tem... Brasil, não, Libertadores e Sul-Americana que Copa do Brasil não é um jogo só, não, né? É ida e volta, né? Ida e volta.
É Libertadores, que é... Ou e a Sul-Americana, que é um jogo só. Isso. Aí é um estádio só que eles Tô tentando escolhem, fazer que eu garrincha. acho que é isso que acho que eles estão tentando botar em Brasília. Que, por sinal, seria surreal. Porque, por exemplo, tem muito baiano no Distrito Federal, pô. Você já imaginou o Bahia jogando uma final de... Não quero imaginar isso, não. Caramba! Né? Olha, Tipo, e Não, na Copa do Nordeste, pra mim, eu acho que é aproveitamento Nada- ruim do Fortaleza. E quem sabe aí você... Nada pentacampeão melhor do para Nordeste. encerrar o programa com essa previsão dele. Já imaginou o Bahia jogando na final da Libertadores? Não quero ouvir mais nada. Brasília, Pronto, não quero nem saber onde é. Quero nem saber onde é. Podia ser em El Alto. A gente formava Beijo, altitude. obrigado. Valeu, Jean, obrigado. Valeu. Valeu, Jean. Obrigado, Ricardo. Seu Ricardo. Bora, Valeu, meu Bahia. Valeu, meu querido Igor. Valeu, Finalize aí cantando Acabou, acabou. Não, essa não. Que É, porque acaba a live, ele quer acabar a live, pô. Somos da turma tricolor. Aí você tá vendo muita coisa. Tem a torcida tricolor. Aí o nega aí canta. Eu sou tricolor, eu sou Bahia. Eu sou tricolor de coração. Eu sou Bahia. Você não vai pro estádio, não, é pô? Aí, vai pro estádio, rapaz. Tricolor de Não é esse, não. coração. Esse tricolor aí não. Beijo. Tchau, pra você, valeu. Tchau. Valeu.